Oi gente, tudo bem? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje eu vim falar pra vocês sobre um filme que eu assisti na semana passada. Eu queria fazer aí uma análise, né? Uma crítica construtiva do filme, né? O filme se chama O Contador e é estrelado por ninguém menos do que o nosso querido Batman, né? O Ben Affleck. O filme é uma história policial, ele é uma história que é relacionada com terrorismo e lavagem de dinheiro e coisas desse tipo. E o Ben Affleck é o nosso herói barra vilão barra anti-herói barra alguma coisa no meio dessas três coisas. Porque, obviamente, ele é o mocinho da história, só que ele é o cara do mal, né? Ele é o cara que lava dinheiro ali pras pessoas. Então, isso aí, ele não fica bem sendo um herói, mas é pra ele que a gente torce mesmo assim, né? Vocês entenderam assim. Ele é tipo o Walter White, sim, mais ou menos, tá? Então, a história do filme é mais ou menos assim. O Ben Affleck, ele é uma pessoa que trabalha como contador, que é aquele cara que faz as contas das empresas, das pessoas, enfim, pra dizer que as finanças estão ok. Só que ele usa isso pra fazer a lavagem de dinheiro das empresas, né? Então, ele vai lá e vai mexer nas finanças e aí ele vai dar um jeito de esconder dinheiro que entrou, sabe-se lá de onde. Enfim, a coisa básica, né, aí de filmes de máfia e coisas desse tipo que a gente já está acostumado. Só que o grande porém desse filme é que o personagem do Ben Affleck, ele é autista. Isso significa que ele teve dificuldade de desenvolvimento quando ele era criança, né? Só que não tanto assim, porque na verdade ele desenvolve outras áreas do cérebro que não são as áreas que são comuns para todo mundo. Então ele é mais inteligente em algumas coisas, tem mais dificuldade em outras coisas, como a socialização. E isso fez ele crescer para ser uma pessoa extremamente solitária e que acabou se envolvendo com esse tipo de coisa, porque ele é uma pessoa que tem um cérebro muito rápido, ele pensa muito rápido, então ele consegue fazer umas contagens que tipo ninguém consegue fazer, e aí ele consegue trabalhar aí para os maiores mafiosos do planeta. E aí o que acontece no filme é que a gente mistura três linhas de história. Uma que é o flashback da infância do personagem do Ben Affleck, a outra que é a história atual do personagem do Ben Affleck e a terceira que são com dois detetives do Tesouro Americano que estão investigando o personagem do Ben Affleck. Então, a partir daí, a história começa a se desenvolver, mas uma coisa que me incomodou muito nesse filme é que essas três linhas do tempo, elas parecem que não se conectam durante o filme. Você fica assistindo vários fragmentos que parecem que não vai fazer sentido com o que você está assistindo em seguida. E isso acaba fazendo que seja muito difícil que você se envolva no filme de uma forma completa, entendeu? Porque você fica meio tipo, putz, mas qual é o sentido disso? Mas por que eles estão mostrando isso? Mas por que eles estão mostrando aquilo, sabe? E aí, tipo, ele não te prende, entendeu? Só que eu achei o filme muito interessante mesmo assim, porque eu queria saber aonde tudo aquilo ia dar. Mas eu acho que faltou aí uma pitadinha de alguma conexão pra você saber pelo menos o que você está assistindo. Eu vou adiantar pra vocês que no final tudo se encaixa perfeitamente, tudo fica bem amarradinho assim. Eu até agora não consegui pensar em nenhuma falha ou em nenhuma coisa que ficou sem explicação, então isso me deixou muito satisfeita, mas isso só acontece tipo lá no final do filme, nas últimas cenas praticamente. Você acha que o filme já tá acabando e eles estão lá, explicando um monte de coisa. Então, se você não gosta de filme muito lento, se você não tem muita paciência para essas coisas que demoram pra caralho, esse não é o filme pra você. Mas mesmo assim, eu achei que o filme tem um potencial muito grande e ele é muito interessante. E obviamente, ele puxa muitas referências do nosso mundo atual, né, das coisas que estão na moda, e a gente inclusive tem uma famigerada cena de luta nos corredores, do Ben Affleck batendo um monte de galera e nananã, que a gente já viu aí em Demolidor, em Luke Cage, em um monte de filmes de super-herói, e que obviamente é inspirada na cena de Old Boy, né? Então, é assim, o filme ele tem as suas inspirações e ele tem uma fotografia muito bonita, ele tem um estilo muito bonito e ele acaba te interessando de alguma forma, mas eu acho que falta aquele a mais, entendeu? Falta aquela coisa que você fala, caralho, que filme foda! Com você. E aí o que acontece no final do filme é que você sai do cinema, você fica satisfeito com o que você assistiu,
Só que não vai além disso, porque o filme ele acaba não tendo uma trama tão interessante ou tão inovadora, porque ele se prende muito em fazer plot twists. Então o filme ele é cheio de plot twists. O tempo inteiro, pá, plot twist, plot twist, plot twist, plot twist. Tipo, meu Deus, eu não imaginava isso, eu não imaginava aquilo, eu não imaginava aquilo outro. E aí, tipo, é legal, beleza, só que tem uma hora que isso começa a cansar e você gostaria de ver, tipo, um desenvolvimento completo do filme, entendeu? Uma coisa que fosse acontecendo e não simplesmente um monte de revelações no final com, tipo, uns plot twists que eu falo, caralho, velho, eu não tava imaginando isso. Sei lá, eu acho que foi um exagero os plot twists e uma falta de conexão inicial do filme fazer sentido desde o começo. Fora isso, o que eu achei muito, muito legal do filme é a forma com que eles tratam o autismo. Então, o autismo, ele não é tratado como uma doença ou como uma coisa que vai prejudicar a pessoa. Obviamente, se fala disso, mas na maior parte do filme, você percebe que isso só facilita a vida do nosso personagem principal em alguns aspectos. É óbvio que dificulta em alguns, mas eles focam naquilo que facilita, dele ser disciplinado, dele saber fazer conta, dele ser uma pessoa muito focada. Eu acho que isso foi muito interessante. E eu acho que eles também focam bastante nessa questão do autismo não ser uma falta de desenvolvimento do cérebro da pessoa, e sim um desenvolvimento focado em outras partes do cérebro que a gente não está acostumada. Então eu achei isso muito legal. A gente vê em muitos momentos o Ben Affleck dando um show de interpretação com os toques do personagem, com as manias que ele tem e com as coisas que ele precisa fazer do jeito que ele precisa fazer. E isso é muito legal, só que claramente, em algum momento do filme, eles esquecem que isso existe. Então, no começo do filme, a gente tá vendo, mano, mania, e o cara fazendo um monte de coisa lá, e nananana. E aí, depois, no final do filme, tudo começa a se embolar e parece que eles esquecem que ele tem essa questão do autismo. Então, apesar disso ser um tema importante pro filme, acaba ficando de lado no final. Então, isso me incomodou um pouco, mas eu gostei de algumas formas como foi desenvolvido durante o filme. Então, no geral, eu achei um filme muito legal, eu achei um filme muito divertido, eu sairia pra ir no cinema pra assistir esse filme, e eu recomendo que vocês vão ao cinema pra assistir esse filme. Ele estreia no dia 20 de outubro, que se tudo der certo, vai ser hoje, né, o dia que eu estou postando esse vídeo, tá? 20 de outubro. E aí ele vai estrear no cinema, eu sugiro que vocês vão. O Ben Affleck realmente dá um show. Tem a Anna Kendrick nesse filme, ela é tipo a deusa rainha do universo, ela é maravilhosa, ela está maravilhosa nesse filme também. Então eu acho que vale a pena, porque ele tem muitas coisas boas. Mas, obviamente, ele passou bem longe de ser um filme, tipo, perfeito, o melhor filme que eu vi nesse ano. E aí, quando a gente foi lá, a gente também ganhou essa HQ aqui, né, do Contador, que tá escrito em inglês, e tem uma historinha aqui. Eu não li ainda, eu não sei se é uma historinha antes do filme, se é uma historinha depois do filme, e depois que eu ler, eu conto pra vocês. Mas eu achei muito legal que eles fizeram aí um quadrinho pra linkar com as coisas do filme. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa quase primeira crítica do canal, né? Eu acho que só teve Esquadrão Suicida antes disso. Se vocês gostaram, deem um joinha, se inscrevam no canal e comentem aqui se vocês já viram o filme, o que vocês acharam e o que vocês acharam de ter críticas aqui no canal, tá bom? Um beijo!